This call is now being recorded. Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre ondulatórias, tá? Focar um pouco mais em ondas periódicas e velocidade de propagação de uma onda e um pulso, ok? Então vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então, né, a primeira informação que a gente tem é que a velocidade da onda é de 20 metros por segundo, tá? E quer saber, determine a frequência da onda em hertz, tá? Então, quem quer saber a frequência? A fórmula que a gente tem é velocidade é lambda vezes f. Se a gente quer o f, o lambda que está multiplicando passa dividindo. Então, velocidade, ok, a gente tem 20 metros por segundo, mas o lambda a gente não tem nenhuma informação. Quer dizer, nenhuma informação no texto, né? A gente tem informação na imagem. Ó. Ele disse que essa distância aqui vale 20 centímetros. Será que isso é o lambda? Eu acho que não, né? A gente viu que lambda, que é o comprimento de onda, é a distância entre dois picos consecutivos, ou duas cristas, ou dois vales. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vou cobrindo aqui, mas aqui é 20 centímetros, então aqui também é 20 centímetros, aqui também é 20 centímetros, aqui é 20 centímetros. Então, eu tenho 20, 20, 20, 20, 20, 40, 60, 80. Nosso lambda seria 80 centímetros, né? Mas como a gente tem que trabalhar em metro, tem que dividir isso por 100. Então, o lambda seria 0,8 metros. Okay? Entendido aí o lambda? Só contando aqui, né? Lembrando que o lambda é a distância entre duas cristas. Então, se a gente vier aqui para a fórmula agora, ficou fácil, né? O nosso F é V sobre lambda. Então, nosso F seria, velocidade foi dada 20, dividido por 0,8. Tá? Então, para eliminar a vírgula, né, você multiplica por 10 em cima, fica 200. Multiplica por 10 embaixo, fica 8. E aí você pode simplificar por 4, né? 200 por 4 dá 50. 8 por 4 dá 2. Então, 50 dividido por 2, você tem 25 unidade de medida Hertz. Então, sua frequência aí de 25 Hz. Ok? Então, tranquilo aí, aplicando a fórmula de velocidade de uma onda periódica, né? Vai ser o desenho de uma onda periódica, a gente trabalha com aquela fórmula de V igual a lambda vezes F. Ok? Vamos para a próxima. Diz o seguinte: as antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Então, primeira informação, velocidade 3 vezes 10 a quinta km por segundo. E com frequência que variam de uma estação para outra. A rádio CBN emite uma onda de frequência 90,5 MHz. Então, frequência 90,5 MHz. E o comprimento de onda vale quanto? Então ele quer saber quanto vale o comprimento de onda, né? O detalhe aqui, gente, são as unidades de medida, tá? Velocidade a gente não trabalha em quilômetros por segundo, a gente trabalha em metros por segundo. Então a gente tem que multiplicar por 10 a terceira para passar de quilômetros para metros, né? Então, 10 a quinta vezes 10 a terceira, a gente repete a base, somos os expoentes, 5 mais 3, 8. Então, essa velocidade, ó, que é 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, quilômetros por segundo, na verdade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá bom? E megahertz, mega é 10 a sexta, tá? Então, isso é 90,5 vezes 10 a sexta hertz. Ok? Então, agora a gente tem as nossas unidades em metros por segundo e hertz. Ok. Então, jogar na fórmula, ele disse que é uma onda eletromagnética é uma onda periódica, né? Então, a gente tem V igual a lambda vezes F. Como a gente quer o lambda, o F que está multiplicando passa dividindo, e a gente vai ter velocidade 3 vezes 10 a oitava, dividido por 90,5 vezes 10 a sexta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou descer dois zeros. Se eu descer dois zeros, eu tenho que diminuir o expoente duas casas. Vai ficar 300 elevado, vezes 10 elevado a sexta, sobre 90,5 vezes 10 elevado a sexta. E aí a gente tem 10 elevado a sexta em cima, 10 elevado a sexta embaixo, a gente pode cancelar. Ficando apenas com 300 dividido por 90,5. Você pode fazer essa conta aí, que vai dar aproximadamente 3,3 metros, ok? Período comprimento de onda da rádio
CBN, né? Então, as ondas de rádio produzidas pela rádio CBN têm um comprimento de onda de aproximadamente 3,3 metros. Ok? O próximo. Boa, ó, agora a gente tem uma questão do Enem, ó. Sabe que o texto já é bem maior, né? O Enem sempre gosta dessas coisinhas. Então, o que é que diz essa questão? Primeiro, terceiro, uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana, né? Ele deve ter visto, né, na Copa do Mundo, em grandes jogos, né? Aquele efeito, as pessoas levantam um braço e outras abaixam, né? Dá efeito de uma ola, que é considerado uma onda, né? Aquelas pessoas perturbam, né? E aquilo passa por todo o estádio, se propagando, gerando uma onda. Tá? Aí ele explica. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. Né? Então, mais uma vez, eles não saem do lugar porque a onda não transporta matéria, né? Só aquela energia que passa. Ele fala, o efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração. Então, está aqui. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então, vamos lá. A primeira informação que a gente tem está aqui, ó. Velocidade é de 45 km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente entre si, distanciadas entre si por 80 centímetros. Então, a distância entre as pessoas é de 80 centímetros. E ele diz que uma oscilação tem 16 pessoas, ou seja, o lambda é a distância entre essas 16 pessoas, tá? Ele quer saber qual é a frequência, tá? Vamos ver, se a gente for pegar a fórmula V igual a lambda vezes F, né? Como ele quer a frequência? Opa, vi tudo errado agora, né? Lambda vezes F. Falei uma coisa, escrevi outra. Como ele quer a frequência, o lambda que está multiplicando passa dividindo. Então, a gente tem que ter a velocidade e o lambda, tá? A velocidade ele deu, só que ele deu em quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Vou colocar aqui embaixo a velocidade, 45 quilômetros por hora. Aí você tem que lembrar lá do seu primeiro ano, né? Divide por 3,6 para passar para metros por segundos. E aí, ó, 45 dividido por 3,6 vai dar 12,5 metros por segundo. Ok. Temos a informação da velocidade. Agora falta a informação do lambda. Você fala, professor, são 16 pessoas e a distância entre cada pessoa não é 80 centímetros? Então, passo 16 vezes 80. Será? Observe, ó. Entre duas pessoas, a gente tem uma distância. Entre três pessoas, a gente tem duas distâncias. Uma, duas, três pessoas, duas distâncias. Entre quatro pessoas, eu vou ter três distâncias. Uma, duas, três, quatro pessoas, três distâncias. E entre cinco pessoas, a gente vai ter quatro distâncias. Ó, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Uma, duas, três, quatro distâncias. Então, observe que o número de distâncias é sempre o número de pessoas menos um. Então, duas pessoas, uma distância. Três pessoas, duas distâncias. Quatro pessoas, três distâncias. Então, 16 pessoas, entre 16 pessoas, existem 15 espaços, tá? Então, o nosso lambda, na verdade, ele seria 15 vezes 0,8. 0,8 porque tem que passar para metro, né? Você divide por 100, tem 0,8 metros, ok? Então, um detalhe dessa questão estava aí, tá? Então, muita gente, 16 vezes 80, 0,8, né? Cuidado, entre 16 pessoas existem 15 espaços, tá? Nessa lógica aqui, acho que ficou claro quando eu fiz esse desenho aqui, né? E aí, se você multiplicar 15 vezes 0,8, isso vai dar 12, tá? 12 metros. Bom, então, agora eu vou jogar na fórmula. Vamos pegar uma página, né? Então, V é lambda vezes F. Ele quer o F, o lambda que está multiplicando passa dividindo. Velocidade a gente transformou para metro por segundo, deu 12. O lambda a gente 12,5, né? E o lambda a gente acabou de ver que dava 12, tá? Se você fizer essa conta aí, isso vai dar 1,04 Hz, tá? A gente volta lá nas alternativas. 1,0 seria a letra C, ok? Então a questão do Enem aí, ó, só ficar um único detalhe aqui, nas unidades de medida, né? Que ele deu em quilômetro por hora e depois deu em centímetro, transformar tudo para metro, né?
E ficar esperto nessa questão aqui dos espaços, tá? Vamos pro próximo. Quarta questão. O ouvido humano consegue ouvir sons desde aproximadamente 20 Hz até 20 mil Hz. Né? Nosso ouvido ele consegue detectar frequências entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20 a gente não percebe e acima de 20 mil a gente também não percebe, tá? Por exemplo, não sei se vocês já viram os adestradores de cachorro, né? Ele tem um apito. Ele assopra aquele apito, a gente não escuta nada, mas o cachorro fica doidinho, né? Porque aquele apito ele produz frequências, sons com frequências acima de 20 mil Hz. Nosso ouvido não detecta, mas o cachorro sim. Só que como aquela frequência é alta, né, acaba provocando um efeito de dor no cachorro, né? E aí ele para o que ele está fazendo, né, como uma espécie de chamar a atenção do cachorro. Tá? No ouvido do cachorro consegue detectar sons maiores do que 20 mil Hz. Nosso ouvido não consegue. Tá? Então o ouvido consegue detectar frequências de 20 até 20 mil, considerando que o som se propaga no ar com a velocidade de 330 metros por segundo, determina o intervalo de comprimento de onda detectado pelo ouvido humano. Ou seja, ele quer o maior comprimento e o menor comprimento que o ouvido da gente consegue detectar. Então, quais são as informações que a gente tem? Tem que a primeira frequência que a gente detecta é 20 mil, a última frequência, a primeira é 20 Hz, a última frequência é 20 mil Hz, e que a velocidade é de 330 metros por segundo. Então, vamos calcular o comprimento de onda da menor frequência, V é lambda vezes F. Então, o lambda 1 vai ser V dividido por F1. Então, o F está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 330 dividido por 20. Vamos cortar os zeros, fica 33 dividido por 2, isso dá 16,5. Unidade de medida, metros. Ok? Vamos fazer agora, descobrir o lambda 2. Mesma fórmula. V é igual a lambda vezes F. Como eu quero o lambda, né? O F ainda tem. O lambda 2 vai ser o V, o F está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 330, a velocidade é a mesma, dividido por 20 mil Hz, tá? Posso cortar os zeros. Aí eu vou ter 33 dividido por 2000, né? Eu vou escrever assim, para ficar mais fácil. 33 dividido por 2 vezes 10 é a terceira, ok? Aí eu posso botar 33. A potência que está embaixo a gente pode subir, né? Inverte o sinal. 33 dividido por 2, a gente já fez essa conta, dá 16,5. Só que agora eu tenho 10 a menos 3 metros, tá? Então o lambda 2 seria isso aqui. Se você quiser tirar 10 a menos 3, gente, é milímetro, tá? Milímetro. Então isso aqui é 16,5 milímetros. Tá bom? Então nosso ouvido humano consegue detectar ondas que têm comprimento de onda de 16,5 milímetros até ondas que têm 16,5 metros de distância entre as cristas, tá? Então, por exemplo, aquela primeira questão, né, a segunda questão que a gente fez, na rádio CBN, ó, o comprimento de onda é 3,3. Está dentro desse intervalo, entre 16 milímetros e 16 metros. Então, a gente consegue detectar aquela onda da rádio CBN, por isso a gente escuta, né, a rádio. Ok? Ó, mais uma questão do Enem, mais um texto gigante. Vamos ver o que ele diz. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Então, alertando para a situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Né? Então, são aquelas ranhuras que tem na pista, na estrada, né? E quando o carro passa, ele faz uma trepidação, uma espécie de fazer um alerta ao motorista, né? Então, em alguns lugares do país tem um nome, né? Eu acho que aqui a gente chama de costela de boi, né? Que tem essas linhas horizontais na estrada, e quando o carro passa, ele trepida fazendo barulho. Aí ele fala, continuando o texto aqui. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considerando um veículo que passe com velocidade constante de 108 km por hora, então, velocidade 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Se é a distância entre as faixas, é o lambda, né? 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel é mais próxima de quanto? Então, ele quer saber a frequência. Bom? Então, V é lambda sobre F. F vai ser V sobre lambda, né? Só tem um detalhe, tá?
unidade de medida. Não trabalha nem com quilômetro por hora, nem com centímetro. Temos que transformar para metros por segundos e para metros, né? Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6, isso dá 30 metros por segundo. Passar de centímetro para metro, a gente tem que dividir por 100, né? Isso vai dar 0,08 metros. Ou se você quiser escrever em potência, ó, a vírgula tem duas caixas decimais. Então, 8 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Então, expoente foi 2 porque a vírgula anda duas casas e é negativo porque a vírgula andou para a direita. Aí você escolhe se trabalha com a vírgula ou com potência, tá bom? Eu prefiro trabalhar com potência. Então, vamos para outra parte, né? Fica apertado, é melhor de ver. Então, lembrando que V é lambda F, como a gente quer o F, é V sobre lambda. A gente acabou de ver que o V é 30 e o lambda é 8 vezes 10 a menos 2. Então, a F vai ser 30, o 10 a menos 2 sobe, a gente inverte o sinal, se ele é negativo, o expoente sobe positivo, dividido por 8. Então, vamos dividir 30 por 8. 3 vezes 8, 24. Para 30 sobram 6, não dá para dividir, boto 0 e a vírgula. 7 vezes 8, 56. Para 64, não dá, boto 0. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40, resto nada. Isso aqui seria 3,75 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado, passando a vírgula, duas casas, né? 1, 2, 375, dada medida de frequência Hertz. Ok? Pronto, então tá aí, resolvida a questão do Enem. Observe, as duas questões do Enem que a gente fez, a fórmula de resolver foi a mesma, só que em nenhuma das duas ele deu a unidade correta. Então você teria que transformar as unidades, né? Então fique esperto que o Enem gosta muito disso, né? De dar as unidades erradas e na hora de resolver você tem que transformar para não achar a resposta errada. Ok? Vamos lá para a sexta questão do dia. Ele fala o seguinte: um homem balança um barco no qual se encontra e produz ondas na superfície de um lago cuja profundidade é constante até a margem. Observando o seguinte, ó, o barco executa 60 oscilações por minuto. Então vamos por partes. Pega essa primeira oscilação aqui, né? Lembra lá que eu disse no vídeo da aula passada que frequência a gente pode calcular como número de oscilações dividido pelo tempo, né? Essas oscilações foram produzidas. Então, foram quantas oscilações? 60. E o tempo? 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Lembre-se que tem que estar em segundos. Então, o tempo aqui, ó, 60. 60 dividido por 60. Então, primeira informação da primeira frase, a gente tem que a frequência é de 1 Hz, certo? Ele diz que a cada oscilação aparece uma crista, ok? Ou seja, entre duas oscilações, a gente tem um comprimento de onda, né? E cada crista gasta 10 segundos para alcançar a margem. Então, cada crista gasta 10 segundos para alcançar a margem. É o tempo que essa onda leva para percorrer a distância até a margem. Ele fala, sabendo-se que o barco encontra-se a 9 metros da margem, ou seja, a distância que a onda vai percorrer é 9 metros. Considerando as informações anteriores, pode-se afirmar que as ondas do lago têm um comprimento de onda quanto? Então, ele quer o comprimento de onda, né? Lambda. Se for lembrar a fórmula, V é lambda F. Oh, meu Deus, eu falo isso. Lambda vezes F. E aí, o lambda é V sobre F. Tá? O F a gente tem, que é 1 Hz. Mas a gente não tem a velocidade, né? O que eu vou fazer? Utilizar essas informações aqui, ó. Delta S, delta T. Lembrar de movimento uniforme, velocidade da onda constante. Então, velocidade é delta S sobre delta T. A distância, 9 metros. Aqui, ó. E o tempo, 10 segundos. 9 dividido por 10, a gente vai ter uma velocidade de 0,9 metros por segundo. Pronto, e agora a gente pode jogar aqui na fórmula do lambda. Velocidade 0,9, frequência 1. Ora. 0,9 dividido por 1 é 0,9. Unidade de medida de lambda, metros, porque é comprimento, é distância. Tá? Comprimento de onda, medido em metros. Então, o lambda aqui, ó, seria 0,9 metros. Então, observe que não é o assunto dos mais complicados, a fórmula é bem simples, né? Vamos ver agora também um pouco de um exercício que fala daquela outra fórmula, da fórmula de velocidade do pulso na corda, né? Que trabalha com tração e densidade. Ó, a figura mostra uma montagem onde um oscilador gera uma onda estacionária que se forma em um fio. A massa de um pedaço de 100 metros desse fio
é 20 gramas. Então, a informação da corda, vou botar aqui, a informação da corda é que o comprimento tem 100 metros e a massa tem 20 gramas. Então, com isso aqui a gente pode calcular a densidade, né? Lembra lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar, né? Como a gente faz isso? Vamos ler a questão toda. Ele pergunta qual é a velocidade de propagação da onda, então a gente quer saber a velocidade, que se forma nessa onda estacionária. Bom, então, essas informações, a gente quer calcular a velocidade como sendo a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade, né? A densidade a gente pode calcular aqui, ó, massa sobre comprimento. Mas e a força de tração? Observe, tem esse bloquinho aqui. Se ele está preso a uma corda, é porque aqui em cima tem a força de tração. Como ele tem massa, para baixo tem a força peso dele, né? Como isso aqui é uma onda estacionária, esse sistema está em equilíbrio, tá? Se o sistema está em equilíbrio, quer dizer que a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Então, a força de tração, nesse caso, tem que ser igual ao peso do bloquinho, tá bom? E aí você precisa lembrar que peso é massa vezes gravidade. Um detalhe, como ele deu a massa em gramas, né? A gente tem que transformar para quilo. Então, multiplica por 10 a menos 3, ou divide por 1000. Então, essa massa seria 128 vezes 10 a menos 3 quilogramas do bloco, tá? Estou falando aqui para o bloco. Então, vai ficar 128 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade que vale 10, né? Diante disso. Então, ó, 128, multiplicação de potência em mesma base, repete a base e somos expoentes. Quando não aparece nada, porque tem 1, né? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Pronto. Temos a força de tração na corda aqui, tá? Então, só lembrar lá, isso aqui realmente tem que lembrar lá do primeiro ano, né? Mas quando chegar o Enem, ele não quer saber se você é primeiro, segundo ou terceiro ano, ele vai considerar todos os conteúdos, né? Então, é importante a gente ter em mente que os conteúdos podem ser aplicados um dentro do outro, né? Então, lembrando aqui, ó, forças, né? Pronto, tem uma força, 128 vezes 10 a menos 2. Para eu achar a velocidade, eu preciso agora ter o lambda, né? Vamos lá. O lambda não, o mi, perdão. Então, 20 gramas, mais uma vez, multiplico por 10 a menos 3. Eu vou ter que a massa, na verdade, é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Né? Lembrando lá que o mi é massa sobre comprimento. Então, a massa 20 vezes 10 a menos 3. Ó, esse 100 eu vou escrevendo como sendo 1 vezes 10 ao quadrado, tá? Na potência eu acho menos complicado. Então, 1 vezes 10 ao quadrado. 20 dividido por 1 dá 20. Divisão de potência da mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, né? Menos 3, menos 2, menos 5. Como tem esse zero aqui, pode deixar assim? Pode. Mas quilograma por metro. Pode deixar assim, não tem problema nenhum. Mas eu vou tirar esse zero daqui, ó. Se eu tiro o zero aqui, vou diminuir uma unidade aqui, né? Então fica 2 vezes 10 a menos 4 quilograma por metro. Tanto faz qual dos dois você quer usar. Bom, então vamos para outra página. Velocidade, raiz de F sobre μ. O F, que é a força de tração, a gente calculou 128 vezes 10 a menos 2. E o μ a gente acabou de calcular que foi 2 vezes 10 a menos 4. Não é isso? Tudo isso dentro da raiz. Então vamos lá. 128 dividido por 2 dá 64. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 2 menos 4. Ou seja, menos 2 mais 4, que vai dar 2 positivo, né? Então o expoente aqui é 2 positivo. Tudo isso dentro da raiz. Então, tem que criar a raiz dos dois, né? Raiz de 64. Fácil. 8. Raiz de potência. Você repete a base e divide o expoente por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 elevado a 1 é 10, né? 10 vezes 8. Então, a velocidade de propagação da onda nessa corda aí seria de 80 metros por segundo. Né? Essa já foi um pouco mais complicada, né? Ao contrário daquelas outras que a gente fez, que era mais simples, porque envolveu o assunto do primeiro ano, né? E aí precisava lembrar dessas forças, da fórmula de peso e tal, mas tem essas informações sempre guardadas, né? Porque pode se aplicar em outros assuntos também, tá? E os números, né? Teve que converter unidade, teve que trabalhar potência, tirar raiz, né? Mas coisas que, na verdade, o Enem vai adotar que você já sabe, né? A questão adota que você já estudou, então você já sabe. Então você acumulou esses conteúdos e aplica todos eles numa única questão, tá bom? Mas, mais uma vez, fiquem espertos que é normal isso acontecer. Pronto, última questão por hoje.
Diz assim, uma onda transversal propaga-se um fio com densidade, então já deu a densidade, o Mi, que é 10 gramas por metro. O fio está submetido a uma força de tração de 16 newtons, já deu a força. Verifica-se que a menor distância entre duas cristas é 4 metros. Distância entre cristas é lambda. Calcule a frequência da onda em Hz. Então, velocidade é lambda vezes F. Se eu quero F, o lambda que está multiplicando passa dividindo. Então, F seria V sobre lambda. Lambda a gente tem 4 metros, mas a gente não tem a velocidade. E aí a gente vai ter que calcular a velocidade utilizando aquela fórmula que a gente fez agora há pouco, da tração. Tá? Onde a força é 16 newtons e a densidade é 10 gramas por metro. O detalhe é que a gente não usa grama, né? Tem que passar de grama por quilo. De grama para quilo. Então, tem duas opções. Ou você divide por 1000, ou você multiplica por 10 a menos 3. Então, isso aqui seria 10 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro, né? Já que eu fiz a transformação. E aí, ou esse zero, você pode diminuir ali o expoente, né? 10 a menos 2 quilograma por metro. Na verdade, a gente está aumentando, né? Menos 2 é maior que menos 3, quando eu digo em módulo, tá? Então, a gente tem que unir a isso aqui. A gente pode calcular agora a velocidade. Raiz quadrada de f sobre 1000. Então, eu vou ter 16 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Então, 16 dividido por 1 é 16. Potência na divisão pode subir e inverter o sinal. Se ele é negativo, ele sobe positivo. E aí agora a gente vai tirar a raiz dos dois, né? Raiz de 16 é 4. Raiz de potência, você repete a base, divide o expoente por 2, já que é a raiz quadrada, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 10 elevado a 1 é 10. 4 vezes 10, 40 metros por segundo é a velocidade. Ok? Terminei a questão? Não, porque eu não quero velocidade, eu quero frequência. Então, substitua aqui, ó. F vai ser igual a 40 lambda 4. 40 dividido por 4, 10. Unidade de medida de frequência, Hertz. Então, teria aqui a frequência de 10 Hz. Ok, gente? Então, fizemos aí alguns exercícios. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, mandem suas perguntas, tá? E aí, respondo na próxima aula. Ok? Era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.